Eu tenho aqui a cruz marcando a divisão entre as duas eras. À direita, depois de Cristo. À esquerda da cruz, antes de Cristo. Aqui temos o marco de 2016, onde nós estamos, e agora vamos começar no lado esquerdo dessa linha. 4.000 anos antes de Cristo, a data onde supostamente vamos localizar aí o ano da criação. Nós não temos documentos para averiguar quando foi esse ano, mas sabemos que é aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, totalizando, uns 6.000 anos de história nós temos. 4.000 anos antes de Cristo. Tendo essa data por referência, o dilúvio seria no ano 2344. Tiago, como é que você sabe essa data do dilúvio? Eu não sei, mas eu sei que entre Adão e Noé e o dilúvio, nós temos, aí por meio das genealogias, 1656 anos. Então, se a criação fosse de fato no ano 4000, o dilúvio deveria ser no ano 2344. Temos ali a Torre de Babel após Noé, e então nós chegamos em Abraão, que saiu ali da Mesopotâmia, do atual Iraque, e foi para a terra de Canaã, que ficava ali no meio entre as duas grandes civilizações da época, o Egito e a Mesopotâmia. No meio, Abraão vai receber a terra da promessa no ano 1875. Essa data já é mais firme. Depois que os israelitas ficaram como escravos no Egito, Moisés liderou o êxodo, essa data é bem mais firme, 1445, e voltam agora para a terra de Canaã. Aí, depois de uns 400 anos, nós temos o período dos reis, temos Davi no ano 1010, depois Salomão, depois o filho de Salomão, Roboão. Roboão foi um rei muito despreparado e o reino foi dividido. Ao norte, então, nós tivemos Jeroboão com 10 tribos, e essas 10 tribos passaram a se chamar Israel. Ao lado do sul, Roboão ficou com 2 tribos, que passaram a se chamar Judá. Então, nessa data, muita gente confunde porque vê Israel e Judá. Israel são só as 10 tribos do norte, e Judá corresponde às 2 tribos do sul. O reino do norte logo chegou ao fim, porque em 722, a Síria destruiu o reino do norte. A Síria, que a capital era Nínive, para você se situar melhor, enviou um exército, porque Deus permitiu isso, porque os reis do norte eram maus continuamente, ninguém foi um rei bondoso, ninguém temia Deus, e a Síria então destruiu as 10 tribos do norte, espalhando elas por todo o mundo conhecido de então, e no seu local eles trouxeram pessoas de outra cultura, que não tinham cultura israelita, e inseriram ali no norte. E essas pessoas ficaram conhecidas por samaritanos, ok? O reino do sul tinha reis ruins, mas também tinha reis bons, tementes a Deus, e subsistiu um pouco mais. Mas em 605 sofre a primeira invasão de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos são deportados para a Babilônia. Os reis ficam, em vez de submeterem a Babilônia, ficam se aliando com o Egito. Nabucodonosor vem e abafa as rebeliões em 597, porém não teve jeito. Em 586 ele desistiu de Jerusalém e mandou destruir tudo. Enquanto isso, o povo que já estava em Babilônia permaneceu lá no cativeiro, e os restos que foram deixados em Israel fugiram para o Egito. Inclusive levaram até o pobre do Jeremias para o Egito, apesar dele não querer ir. Quem põe fim ao cativeiro? Babilônia perde a guerra para os medo-persas, e Ciro, então, expede o decreto de que o povo poderia voltar para Jerusalém. Esse foi o primeiro decreto. O fim do cativeiro está ali em Esdras capítulo 1, verso 1. Então, as pessoas voltam a povoar Jerusalém, voltam a reconstruir o templo, porém a oposição é muito grande. Oposição de quem? Oposição dos samaritanos aqui, que não tinham cultura israelita, que estavam sozinhos no pedaço e que viram a restauração
de Jerusalém, do templo, como uma ameaça. Então eles falaram, vamos fazer um lobby lá na Pérsia, vamos tentar fazer uma pressão para que o templo não seja construído, para que os muros de Jerusalém não sejam edificados. E realmente eles conseguiram fazer com que viesse uma ordem da Pérsia e se interrompesse o templo, aqui um pouquinho depois de Ciro. E os samaritanos fizeram uma pressão para que o templo fosse interrompido e os judeus falaram, talvez não seja da vontade de Deus, né? A Pérsia mandou a gente parar de construir o templo. Mas aí aparecem Ageu e Zacarias e falam, olha, porque vocês têm casas luxuosas enquanto a casa de Deus se encontra em ruínas? E eles começaram a construir o templo mesmo assim. Aí os samaritanos de novo falam assim, olha, o pessoal está construindo o templo, já foi mandado para parar. E aí os judeus falam assim, olha, nós temos ordem aí de Ciro, dá uma olhada nos decretos reais. Então Dario manda olhar e ele fala, realmente tem uma ordem, continuem construindo o templo. E esse é o segundo decreto, está lá em Esdras capítulo 6. Continuem construindo o templo. Mas os samaritanos não gostaram disso. Mas, então nós temos aqui o primeiro e o segundo decreto. O templo foi concluído aí no ano 515, houve aquela dedicação, as pessoas choraram porque o templo não era tão bonito como o templo de Salomão que Nabucodonosor destruiu. Agora, o que acontecia na Pérsia nesse período? Quem estava lá? Esther foi eleita rainha ali em 479 a.C., ou seja, o povo estava lá em Israel, as pessoas que voltaram do exílio ali da Babilônia, porém muitos judeus também ficaram lá na Babilônia, em Suzã, no Império Persa. E quem também estava lá? Esdras. E Esdras, no ano 457, recebeu uma ordem para voltar para Jerusalém. E ele recebe então o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes, está lá em Esdras capítulo 7. Esdras viaja de volta a Jerusalém e ele então dá uma certa autonomia, aliás, quem dá autonomia é Artaxerxes. Esdras produz embelezamentos no templo e ele nomeia juízes, magistrados para que a cidade pudesse aplicar a lei bíblica, a lei mosaica. E isso aconteceu quando? No ano 457, que é a data muito importante. É nessa data que começam as 70 semanas e, por sua vez, também começam as 2.300 tardes e manhãs. Porém, um tempo depois, os samaritanos não aguentaram ver a autonomia de Jerusalém, que estava tudo dando certo, e eles destruíram os muros e queimaram as portas da cidade. E essa notícia chega para quem? Lá na Pérsia, Neemias ouve falar que os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas. Então ele fica muito triste, o rei então fala, Neemias, você quer voltar? Pode voltar. Neemias é nomeado governador de Judá, de Jerusalém, e ele reconstrói o muro aí em 52 dias, reconstrói as portas, sob muita pressão dos samaritanos ali que estavam habitando o local onde ficavam as tribos do norte. Então note que neste trimestre nós vamos estudar a história de Esther, a história de Esdras e a história de Neemias. Elas acontecem nessa ordem. Ciro já havia libertado o povo do cativeiro, mas algumas pessoas ficaram ainda na Pérsia. Depois tiveram a dificuldade para restaurar Jerusalém. Dario dá uma segunda ordem, podem continuar, conclui o templo. Aqui então temos a história de Esther, onde se passa perseguição aos judeus, Naamã querendo construir aquela forca, mas a Esther faz um movimento político, consegue resistir. Depois então é que vem Esdras com o terceiro decreto e depois Neemias.